Geralmente, quando a gente pensa num museu, a gente imagina ordem, né? Quadros alinhados, cordões de veludo, tudo rigorosamente catalogado. É, a história ali bem embalada, pronta para nossa apreciação, digamos assim. Exato. Mas quando esse museu é o Cemitério da Consolação, lá em São Paulo, esse cordão de veludo desaparece assim que o sol se põe. Hoje, nós reunimos uma pilha de fontes fascinantes. Temos artigos históricos, jornais antigos e até pesquisas acadêmicas sobre folclore urbano. Tudo isso para fazer um mergulho profundo em como essa verdadeira área VIP dos mortos virou o maior palco paranormal da cidade. É um contraste brutal, na verdade. Você tem ali monumentos de mármore da elite que, de repente, viram um cenário para traumas humanos não resolvidos. Certo, vamos desvendar isso. O cemitério foi inaugurado em 1858 e durante o dia ele é praticamente um parque turístico, cheio de obras de arte. Mas à noite a atmosfera muda completamente. Muda muito. E tem um caso nas nossas notas, focado em agosto de 1984, que ilustra muito bem isso. É o caso de dois vigias, o Martins e o Valdo. Eles relataram uma noite de absoluto terror no turno deles. Eles contaram ter visto a figura de um homem com roupas do século XIX e ele estava, coberto de sangue, perto de um túmulo. E no meio de toda essa cena caótica, o Valdo descreve uma aparição muito específica, a famosa mulher vestida inteiramente de branco. E ele diz que ela estava flutuando suavemente por entre as lápides. Nossa, flutuando de forma serena no meio de um pesadelo. Pois é. Isso parece muito uma história de terror clássica. Mas o que me chamou a atenção nessas fontes é que os vigias não saíram correndo para pedir demissão, sabe? Eles trataram isso de um jeito quase prático. É como se o cemitério de madrugada fosse um teatro, um lugar onde as tragédias mal resolvidas continuam em cartaz e ficam lá, pedindo uma plateia que possa consertar as coisas. O que é fascinante aqui é exatamente essa reação deles. Eles não interpretaram essas aparições como monstros ou assombrações malignas. Eles viram isso como ecos de sofrimento. E no dia seguinte eles foram lá checar o local, né? Isso, foram investigar. E eles encontraram o túmulo de um suicida que tinha sido vandalizado. Os ossos estavam expostos. Então, para o pessoal que trabalha lá, essa mulher de branco e os outros espectros são manifestações de agonias profundas presas ao solo. São almas que precisam de compaixão. Tanto que eles mesmos consertaram a sepultura depois. Nossa! E essa imagem tão arquetípica da mulher de branco vagando em luto, ela nos conecta perfeitamente a uma figura muito mais famosa do folclore paulista. E a raiz dela também está lá na Consolação, a Maria Augusta. A infame loira do banheiro. O marido dela, que era o conselheiro Dutra, ele está enterrado lá. E a história real dela, baseada nos documentos, é muito impressionante. As fontes relatam que ela foi obrigada a casar com ele aos 14 anos, aí ela se rebelou, fugiu para Paris e acabou morrendo misteriosamente aos 26. E o corpo dela foi embalsamado. Ficou numa redoma de vidro, não é? Isso mesmo, na casa da família em Guaratinguetá. E esse lugar futuramente virou uma escola. Reza a lenda que ela abre as torneiras dos banheiros porque morreu de raiva. E a raiva é uma doença que causa desidratação severa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu li os relatos e pensei, será que essa lenda das torneiras não era apenas tipo a versão vitoriana de uma creepypasta viral, sabe? Uma história inventada para dar sentido a uma morte bizarra e assustar alunos que matavam aula no banheiro? É uma teoria boa, mas segundo os autores que analisamos, vai muito além de assustar alunos. Eles argumentam que a lenda funciona, na verdade, como um mecanismo de controle social bem brutal. Pera, como assim controle social? O que um fantasma de banheiro tem a ver com ditar as regras da sociedade? Então, pensa na época. A Maria Augusta rompeu todas as tradições rígidas do século XIX. Ela abandonou um casamento arranjado, fugiu para a Europa, foi viver a própria vida. A análise das fontes mostra que a transformação dessa mulher independente em uma assombração ilustra como a sociedade punia as figuras femininas que desafiavam as normas. Ah, entendi. É uma punição moral. Exato. Nós só estamos relatando o que os estudos apontam, claro, mas o recado subjacente ali seria: olhem o que acontece com mulheres que não obedecem.
O castigo dela no imaginário cultural foi ter a própria imagem transformada em um monstro. Uau! Então a lenda não é necessariamente sobre o medo do sobrenatural, mas, segundo essa visão, sobre o medo da independência feminina. Isso muda bastante a perspectiva. Mas o folclore não cria apenas figuras trágicas ou punitivas, certo? Nas pesquisas eu vi que tem espectros que não estão lá assustando ninguém, mas sim batendo ponto. O caso do coveiro fantasma. Ah, sim, o coveiro. É a lenda de um ex-funcionário que teria morrido de um infarto fulminante. E isso aconteceu enquanto ele trabalhava num enterro no gigantesco mausoléu dos Matarazzo. E diz a lenda que Sabrin se perde naquele mar de mármore da Consolação, basta ir até a capela e tocar o sino 6 vezes. Aí o espírito dele aparece para guiar a pessoa até a sepultura certa. Até no além o sujeito continua prestando atendimento ao cliente. Por que as pessoas criam uma narrativa assim? Se conectarmos isso ao quadro geral, essa lenda específica subverte completamente as nossas expectativas sobre o desconhecido. Ela meio que humaniza o cemitério. Tira um pouco daquele peso mórbido, né? Exatamente. Em vez de o pós-morte ser apenas um abismo de terror, ele se torna um local de comunidade. A lenda transforma aquele nosso medo inato da morte na busca por um rosto familiar, um guia prestativo que conhece o caminho quando estamos perdidos na escuridão. O cemitério da Consolação definitivamente não é só um depósito de arte tumular. É um arquivo vivo. Um lugar onde a história oficial esbarra o tempo todo com o folclore que a gente cria para lidar com o luto e com as regras sociais. Aquele cordão de veludo do museu realmente cai à noite, deixando apenas a necessidade humana de dar sentido ao fim da vida. E isso nos deixa com um pensamento final bem intrigante. Hoje, a gente olha para trás e vê como o trauma daquela época virou uma lenda urbana enraizada no mármore. Mas e o futuro? Que tipo de lendas e fantasmas vão ser contados sobre a nossa geração quando os nossos imensos arquivos digitais se tornarem os novos cemitérios abandonados da sociedade?